672.768.000 vezes. Tudo começa quando o diafragma e os músculos intercostais se contraem. O volume da caixa torácica aumenta e a pressão interna dos pulmões diminui. 672.768.000 vezes. Para compensar a diferença de pressão, o ar entra pelo nariz em direção aos pulmões. 672.768.000 vezes. O ar passa por um sistema de tubos que se ramificam cada vez mais. Traqueia, brônquios e bronquíolos. 672.768.000 vezes. Nos alvéolos pulmonares ocorre a troca gasosa. O oxigênio inspirado passa dos alvéolos para o sangue nos vasos capilares e o dióxido de carbono passa do sangue nos vasos capilares para o ar nos alvéolos. 672.768.000 vezes. O diafragma e os músculos intercostais relaxam. O volume da caixa torácica diminui e a pressão interna dos pulmões aumenta, expulsando o ar em direção ao nariz. 672.768.000 é o número de vezes que você irá respirar se viver cerca de 80 anos. Cada ato respiratório é um perigo para pessoas com asma não controlada. Eu sou Emílio Garcia e essa é a websérie Dissecando, para aqueles que querem entender um assunto por dentro, pedacinho por pedacinho. Tema dessa temporada é Covid-19 e suas comorbidades. Nesse vídeo, apoiado pela AstraZeneca, nós explicaremos o que é asma, quais são seus principais gatilhos e qual é sua relação com a Covid-19. Vem comigo! 20 segundos e 91 centésimos de segundo. Esse foi o tempo que o nadador César Cielo demorou para percorrer 50 metros em uma piscina, estabelecendo novo recorde mundial na modalidade, 50 metros nado livre, que perdura há mais de 10 anos. Nos Jogos Olímpicos de 2008, na cidade de Pequim, capital da China, o medalhista estava no auge de uma carreira que começou com o objetivo de ajudá-lo a combater uma doença crônica com a qual ele convive desde muito novo: a asma. Essa doença, que impede jovens de brincar, adultos de trabalhar e idosos de relaxar, acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo e é uma das principais causas de internação no Brasil, sendo responsável por 350 mil internações por ano. Mas como se pega asma e por que essa doença pode ser tão perigosa? Calma, se você pensou asma não se pega, você está corretíssimo. Você não pega a asma, você desenvolve a doença, que tem um componente genético e hereditário muito importante. Uma predisposição que, ao interagir com certos gatilhos ambientais, resulta no desenvolvimento da doença. A palavra asma é de origem grega e era empregada para expressar uma dificuldade respiratória. A asma afeta o sistema respiratório, em especial as vias respiratórias mais estreitas, os caminhos mais fininhos por onde o ar passa, como os brônquios e os bronquíolos. Essas vias possuem uma camada mucosa que fica em contato com o ar, cercada por anéis de musculatura lisa, aquela que se contrai involuntariamente. Nas pessoas com asma, as vias respiratórias estão cronicamente inflamadas, o que as deixa hiperresponsivas a certos elementos do ambiente que atuam como gatilhos, dentre eles cigarro, pólen, poeira, perfume, frio, estresse e até outras doenças respiratórias. Quando as pessoas com asma são expostas a esses gatilhos ambientais, um ataque de asma pode ocorrer. Mas como? Ao entrar em contato com um desses gatilhos, um broncoespasmo pode ocorrer. Os anéis de musculatura lisa que circundam as vias aéreas, aqueles que agem de forma involuntária, começam a se contrair, tornando-se mais estreitos. Os mecanismos de inflamação são ativados e a produção de muco pela camada mucosa se intensifica. Em condições normais, o corpo usa esse muco para eliminar partículas indesejadas, mas durante um ataque de asma, em que as vias já estão estreitadas, ele bloqueia a passagem de ar, piorando a respiração. Esse conjunto de efeitos leva aos sintomas da asma, como a sensação de aperto no peito devido à contração da musculatura lisa das vias aéreas, a tosse em decorrência da inflamação da mucosa e produção excessiva de muco, o chiado no peito pela dificuldade encontrada pelo ar ao passar por vias muito estreitas e a falta do ar em si, chamada de dispneia. De forma
geral, o aumento da intensidade e frequência desses sintomas levam à exacerbação da asma. De maneira contraintuitiva, uma crise asmática deixa a expiração mais difícil do que a inspiração, o que pode causar um acúmulo de ar nos pulmões. Os pulmões hiperinflados exigem um esforço maior do nosso corpo para movimentar o ar e por isso os níveis de oxigênio diminuem, enquanto os de gás carbônico aumentam. A falta de oxigênio por tempo prolongado pode levar uma pessoa à morte durante uma crise asmática. Para evitar esses problemas, a primeira medida é limitar a ação dos gatilhos ambientais. Fique longe deles. Infelizmente, isso é praticamente impossível. E é aqui que os inaladores podem ajudar. Aparelhinhos como bombinhas ajudam o medicamento a chegar aos pulmões dos pacientes e podem ser divididos em duas classes. Os broncodilatadores, que tratam os sintomas imediatamente, causando o relaxamento nos músculos lisos e a dilatação dos brônquios e bronquíolos, e os corticoides inalatórios, anti-inflamatórios que previnem a crise asmática antes dos sintomas aparecerem, reduzindo a resposta inflamatória e as respostas aos gatilhos ambientais, além de permitirem que a doença, apesar de crônica, seja controlada. O tratamento preventivo é sempre o mais indicado, pois impede que danos sejam causados devido aos processos inflamatórios constantes. Mesmo com o avanço no controle da asma, sua principal causa ainda é incerta. Aparentemente, uma combinação entre propensão genética e fatores ambientais parece ter seu papel agindo em conjunto durante a primeira infância. Mas a pergunta que não quer calar é: como César Cielo, apesar de ter essa doença crônica, conseguiu ser um atleta de alto rendimento? A resposta: realizando um tratamento adequado com corticoides inalatórios que diminuem a inflamação das vias aéreas e com hábitos de vida saudáveis, especialmente exercícios aeróbicos, supervisionados e indicados por um profissional da saúde. Essa abordagem, tratamento mais exercício, pode aumentar a capacidade pulmonar, melhorar a eficiência do sistema cardiorrespiratório, aumentando a resistência e resiliência do sistema respiratório, o que diminui a chance de inflamação e, consequentemente, de uma crise asmática. Em essência, os pulmões ficam mais saudáveis. Perceber a importância dos tratamentos preventivos para a asma é fundamental para o paciente em tempos de Covid-19, uma doença caracterizada pela infecção por meio das vias aéreas e por causar respostas inflamatórias generalizadas no organismo. Em pessoas com asma não controlada, o risco é muito mais alto de desenvolvimento de Covid-19 grave, com necessidade de internação e até de respiração mecânica nos casos mais extremos. No entanto, os dados mostram que pessoas com asma controlada tendem a sofrer significativamente menos. Você não precisa ser um atleta de alto rendimento para superar os transtornos gerados pela asma. Pessoas com asma podem e devem ter uma vida normal. Invista em uma alimentação mais saudável. Exercite-se. Mantenha em dia seus tratamentos médicos e, principalmente, nesse momento de pandemia, evite aglomerações. Você é o principal protagonista no seu cuidado. Não esqueça de usar a máscara corretamente e sempre escute o seu corpo. Qualquer sinal de que algo está diferente, procure um profissional da saúde. Este é um conteúdo apoiado pela AstraZeneca. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe. Até a próxima. Tchau!